Visão Fox de hoje com esse cara aqui, um monstro do São Paulo Futebol Clube. São Paulo na Libertadores da América, no Fox Sports. O Hernani está recebendo a nossa equipe aqui no CT do Tricolor. Muito obrigado, profeta. Que isso, bem-vindo. Prazer falar com você. Prazer é meu. Prazer, fazia tempo que a gente se encontrava. Faz muito tempo. Te chamei de monstro, exagerei? Eu acho que não. Cara, eu também tenho alguns caras no futebol que eu chamo de monstro. Quando eu chamo de monstro é porque o cara tem o meu respeito, considera, o cara realmente é fora da curva. Então, fico aí lisonjeado com essa palavra, porque para mim representa bastante, né? Monstro no futebol é o cara, né, que faz a diferença. A propósito, você passou por momentos fantásticos no São Paulo Futebol Clube e essa torcida que é um título de expressão que inclusive você tem aqui no Tricolor. Libertadores seria sensacional, né? Poder ganhar uma Libertadores. Cara, vou te confessar que eu voltei, na verdade, mais uma vez ao São Paulo porque eu queria jogar Libertadores. E ano passado, 2019, quando eu voltei, né? A gente acabou não conseguindo classificar para a fase de grupo e foi uma decepção grande, né? Mas esse ano a gente conseguiu a classificação direta para a fase de grupo e estou muito animado porque foi para isso que eu voltei, né? Para jogar uma Libertadores, para ter a chance de realizar algo que eu não consegui realizar. Então a sorte está lançada aí, motivação total e vamos que vamos. A gente tem um levantamento histórico, né? A assessoria do Hernanes fez esse levantamento muito legal. O Hernanes vai disputar a 5ª Libertadores dele. Bateu na trave em alguns momentos. 2010, né? Quando o São Paulo enfrentou o Internacional na semifinal. O Inter foi para a decisão e depois seria campeão. Teve quartas de final também contra o Fluminense. E 2005, olha, faltou isso aqui para o Hernanes fazer parte daquele grupo que seria campeão da Libertadores com o Paulo. É verdade, foi aquele momento que eu estava na base do São Paulo e fui chamado pelo Autuori para integrar a equipe profissional, né? Então, assim, praticamente estava ali com os caras, tudo, treinava, depois joguei o Brasileirão, mas quando eu cheguei já estava ali a quarta de final, né? Então não fui inscrito, né? Então bati na trave também para o Mundial, porque eu era um dos caras que depois estava no grupo e consegui estar sendo assim, uma peça importante. O Autuori me usava de lateral esquerdo, lateral direito, de um volante, meia, enfim, ele estava sendo bem usado, né? Mas no final ele acabou me deixando fora da lista que foi para o Mundial, né? Então realmente, literalmente bati na trave. E a decepção maior foi em 2010, né, realmente, porque aqui no Morumbi, aquele jogo, num gol fortuito, num gol que eu chamo, né? Às vezes o futebol parece uma roleta, né? Você joga a bolinha, aí sai batendo e cai no número que realmente de probabilidade improvável, mas acontece. Então foi 2010, foi uma grande decepção, bateu na trave. E agora vamos trabalhar para que esse ano, enfim, é difícil dizer, né? Tá bem difícil a Libertadores esse ano, né? Assim, tem grandes equipes, então vamos ter que estar em boas condições para fazer um bom campeonato. E o mais legal, o Paulo Autuori chamou o Hernanes explicando por que o Hernanes não seria aproveitado naquele momento, né? Isso mostra o respeito também que o Hernanes, né, já tinha com os comandos técnicos do São Paulo Futebol Clube. O Hernanes, você, dos meio-campistas do São Paulo nesse século, você é o artilheiro. Passando inclusive por exemplo o Kaká, né, que é um cara também histórico no São Paulo. O que isso representa para você ser o artilheiro? Porque você não é o atacante, você não é o camisa 9 que está toda hora recebendo bola. Ao contrário, você é o cara da criatividade, mas que também sabe fazer gol. Como que é isso para você, seu maior meio-campista do São Paulo no quesito gols neste século? Pronto, tu me perguntou o que eu achava de quando tu me chamou de monstro. E eu não soube justificar, né? Mas agora já tem uma explicação. Porque o Kaká era um dos caras que eu jogava videogame com ele e quando ele pegava na bola eu dizia: pegou na bola o monstro, lá vai o monstro, né? Para mim ele foi um monstro. E aí tu citou esse fato, né? Assim, foi uma conquista individual, realmente, que me dá satisfação, né, pessoal, porque e como eu comecei jogando aqui, porque aqui eu jogava lateral esquerdo, lateral direito, jogava de volante, né? Então, ou seja, nos primeiros anos eu fiz 3 gols no campeonato, eu fiz
5 gols, aí depois eu fui chegando mais pra frente, eu fazia 7, depois, enfim, então foi uma coisa progressiva, né? Então realmente é um feito marcante, um feito pessoal mas não parou por aí não, eu quero, enfim, porque agora minha função é chegar mesmo na área, né? Então é isso que, assim, antes não era uma das obrigações minhas, né? Mas agora faz parte, né, das minhas obrigações. Finalizar, fazer gol, então tomara que consiga fazer mais gols. Hernanes, certamente você tem muitos jogos na memória com a camisa do São Paulo. Mas tem um, cara, que é um negócio absurdo. Aquele jogo contra o Botafogo. Você sabe, eu moro no Rio, converso com os botafoguenses, os caras toda hora lembram desse jogo de 2017, né? Porque teve uma virada e depois a outra virada, né? E o São Paulo venceu por 4-3, você dando um show naquele retorno em 2017 ao Tricolor. É verdade, esse não sai da cabeça. Esse não sai por várias coisas, né? Porque o jogo da volta, e a gente saiu ganhando, saiu na frente, depois os caras viraram e tem um momento muito marcante que assim acho que foi no segundo tempo já. Não, quando os caras viraram, os caras viraram, o torcedor do Botafogo começou a gritar, né? Como é que era? Algum coro que dizia, o São Paulo vai jogar a segunda divisão. Nossa, aquilo, né? Mexeu. E aí a gente, aos 39, sei lá, tava 2-1, né? E a gente, não, 3-1, os caras fizeram verdade, aos 39 os caras fizeram 3-1. E aí depois a gente foi 3-2, e aí eu empatei 3-3, no finalzinho a gente virou aquele jogo, foi realmente inesquecível, com um gol também na volta, realmente foi um dia mágico, um dia especial que não esquecerei jamais. Ô Hernanes, a torcida do São Paulo está sofrida, né? Que é um título. A gente começou esse papo falando, poxa, imagine ganhar a Libertadores, para você é especial individualmente, para sua carreira, mas o São Paulo sempre foi um clube acostumado a ganhar a Libertadores, né? O São Paulo é sinônimo de Libertadores que a gente acompanha aqui no Fox Sports. Dá para imaginar, nesse grupo que tem River Plate, que é outro gigante também, uma LDU, e um time que a gente não conhece muito, que é o Binacional, mas está lá nas alturas, são 3.800. Analisa um pouquinho o que vem pela frente aí para o São Paulo. Primeiro, como tu falou, né? Realmente a gente sente também essa carência, essa necessidade de título, né? De sofrimento do torcedor. Então a gente também sente isso, queremos dar uma alegria para os caras merecem, os caras. Em 2017 mesmo estava numa situação complicada e o torcedor enchia o Morumbi, impressionante. O mesmo jogo também que eu não esqueço, contra o Cruzeiro, ganhamos também, foi mais ou menos assim, de virada e 3-2, 60 e poucos mil torcedores, absurdo, né, os caras. Então assim, os caras merecem, a gente sente isso e queremos muito dar essa alegria para o torcedor são paulino, né? Mas realmente, agora analisando a Libertadores, como eu te falei, né? O grupo já é complicado, pegamos o River, que vem aí de campanhas incríveis, né? Vice-campeão ano passado, com certeza será uma pedreira. Depois LDU também, os caras do Equador são chatos pra caramba, tem um pouquinho de altitude. E depois tem o time do Peru, que também, altitude também. Enfim, não vai ter vida fácil, mas Libertadores é assim, né? Por isso que tem aquele gostinho, aquele algo a mais. Quem quer fazer história tem que passar por esses momentos e grandes desafios, né? Então a gente está se preparando para mês que vem já, né? O tempo passa muito rápido, estamos em fevereiro e daqui a pouco já é março e o bicho começa a pegar. Eu sinto, conversando com o torcedor São Paulino, que ele está confiante, que esse é um ano bacana. O Fernando Diniz segue no comando, o elenco do São Paulo, entre nós, é um bom elenco, né? Você tem grandes peças, você é um dos líderes desse elenco. Dá para criar essa expectativa?
Algo que vem de fora para dentro, que pode contagiar esse elenco? Não, tudo começa de dentro para fora. Tudo começa. Porque o torcedor, ele vai muito... tem uma frase que diz, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Eu não concordava muito com isso, mas depois de estudando, averiguando, eu acho que a voz do povo é a voz de Deus. Eu já tenho uma convicção de que... Porque o povo, na média, aumenta muito, outro está lá embaixo, mas na média o povo consegue entender, ter o discernimento das coisas, na média, né? Então, e quando ele vai sentindo, ele vai vendo as coisas, vai analisando, porque pô, né, os caras estão muito ligados, sempre pesquisando, indo no estádio e tal, averiguando, os caras, né, comem futebol, então os caras começam a sentir daquilo que vai vendo no estádio, nos jogos. Então, eu acho que começa de dentro para fora e se a gente conseguir empolgar o torcedor, será um ponto importante, né? O Morumbi lotado na Libertadores, com certeza vai fazer a diferença e a gente quer dar esse suporte, né? Quer ir melhorando cada vez mais agora no Paulista para chegar em março, tá pronto, preparado para encarar esses desafios aí. Mas eu acho que eu também estou muito motivado, assim, sabe que a motivação não a motivação ela é importante para a gente trabalhar cada vez mais, mas o que faz a diferença mesmo é a atitude na hora que conta, né? Então, enfim, vamos guardar essa energia, essa motivação para fazer as coisas certas, escolher e tomar as melhores decisões nos momentos cruciais. Você jogou na Europa, né? Você jogou em 3 grandes times lá da Itália. Você jogou naquele São Paulo tricampeão brasileiro com o Muricy Ramalho. Você foi né? Você foi bicampeão em 7, 8. Você jogou em seleção brasileira, mas eu queria que você comentasse a chegada do Fernando Diniz, né? Que empolga por um estilo que é diferente desde a época do Audax, mas a gente sempre batendo na tecla que o jogador precisa compreender exatamente o que ele quer. Os jogadores do São Paulo já entenderam? Nós estamos entendendo. Eu acho que cada vez mais a gente está... O que tem de diferente? Já aproveita e explica isso pra gente. De outros exemplos que você tem na tua carreira. Cara, de outros exemplos... É muito diferente? Totalmente diferente. Ele consegue, eu acho isso também legal nele, né? A maneira que ele consegue transmitir o conhecimento dele. Porque às vezes você tem um conhecimento, eu tinha um treinador assim, né, que peguei ele como treinador particular, pessoal, né? O J. Alves, ele hoje faleceu, faleceu em 2015. E ele tinha praticamente os mesmos conceitos, que era o futebol que lógico, ele dizia. Porque ele fala assim, o goleiro tem a bola lá, e aí eu tenho a minha linha de 4. Como é que eu tenho 4 e tem um marcando um atacante adversário, eu vou pegar a bola e lançar lá onde eu tenho um atacante meu contra 2 zagueiros, o cara 3 zagueiros. Então isso não é lógico, porque eu vou pegar a bola e transferir e vou lançar no acaso, né? 1 contra 3, a probabilidade da defesa ganhar é muito maior. Então ele fala assim, não, vamos começar de trás o jogo e a gente vai avançando com as linhas, usando as técnicas para ultrapassar as linhas do campo. Então, todo o futebol que ele propunha era justamente em cima dessa lógica, que o mais tem que ganhar do menos. E ele ia avançando com as técnicas certas. Então o Diniz... só que, por exemplo, esse meu treinador, às vezes ele é mal compreendido, porque ele dizia assim, não, eu vou querer montar um time, eu quero montar um time de 10 atacantes. Aí os caras falam assim, poxa, como assim 10 atacantes? Ninguém entendia ele, mas ele queria dizer que eram 10 caras que sabiam jogar, para poder propor o jogo lá atrás, né? Para sair e poder resolver o jogo, né? Então, e é isso que o Diniz faz, esse futebol lógico, que ele não quer pegar a bola e jogar lá para um atacante mas que todos participem da criação do jogo e todos também defendam na hora que tem que defender. Então eu acho que o futebol que ele propõe é o futebol que tem que ser jogado. Quando você analisa o espaço, as técnicas, é o futebol que tem que ser jogado. Só que, como eu falo sempre, o jogador de futebol, das profissões, ele é o menos profissional. Por quê? Porque a gente sempre conta muito com a nossa criatividade. Então a gente se preocupa muito no trabalho, no estudar. Ninguém estudou futebol. Ninguém estudou futebol, né? É o senso do improviso. É o senso do improviso. A gente resolve tudo. Então é assim que a gente sempre, nós jogadores,
Principalmente aqui no Brasil, que tem muito talento. Quem vai querer estudar futebol? Ninguém. Ninguém vai querer ver essas nuances, né? E ele faz isso muito bem e a gente está cada vez mais entendendo. Sem deixar, porque é justamente isso, né? O cobertor, né? Às vezes você foca demais nessa parte tática e esquece dessa parte de improviso, de coisa que faz parte do futebol também. Então você encontrar esse equilíbrio é que talvez seja a parte mais difícil. Mas a equipe está cada vez acreditando mais nos conceitos, isso que é o mais legal que eu vejo, né? A equipe está acreditando mais e está tendo a coragem de aplicar os conceitos. Eu tenho certeza que a gente evoluindo nesse caminho vai ficar uma equipe muito forte. Bom, esse é o primeiro bloco, a primeira parte do papo com o Hernanes, o profeta meio-campista do Tricolor. A gente vai por uma rápida parada, na volta no Visão Fox, vamos seguir falando de Libertadores da América e as impressões deste homem aqui a respeito das possibilidades do São Paulo na principal competição de clubes da América do Sul. Visão Fox hoje com Hernanes. Voltamos aqui com Hernanes, nesse segundo bloco do Visão Fox. Hernanes, a gente está falando de estilos diferentes, né? Do pensamento de um treinador para outro. Os momentos em que o São Paulo conseguiu grandes feitos, ele ficou muito tempo com o mesmo treinador. Tele Santana, antes de ser campeão brasileiro, bi da Libertadores e bi do mundo, ele perdeu 2 brasileiros, né? Isso falando de 89, 90, 91, 92... 93, 94, né? Quer dizer, ele ficou muito tempo aqui. E o outro período vitorioso do São Paulo foi com o Muricy. Você pegou esse momento, que foi o tricampeonato brasileiro, que é um negócio inimaginável, ser 3 vezes campeão brasileiro. Só que tem um período que o São Paulo muda muito de treinador. Você chegou a pegar essa parte. Ano passado, por exemplo, foram 4. É verdade. Jardine, Mancini, Cuca e o Diniz. Tem relação? Com certeza. Tem relação? Com certeza. Tanto é que nesse ano eu fui perguntado, né, o que foi que mudou no São Paulo. E aí mudou do ano passado para esse ano. Eu falei assim, o que foi que mudou é que não mudou dessa vez. Boa. Eu podia trocar dele, né? Porque se você pensar, em 2017 eu voltei aqui e aí passei 2018 fora. Quando eu voltei em 2019, o treinador já não era mais o mesmo e os jogadores, eu só tinha 4, 5 daquele elenco de 30 jogadores. Até o elenco tinha rodado. Até o elenco tinha rodado quase tudo, então como é que não tem? Então assim, claro, era o momento do clube, que jogador, enfim, mas não se tem uma base, não se tem um alicerce, não se tem constância, então não se pode... Assim, eu gosto muito de falar em metáforas e parábolas, né? Porque você vai construir, imagina construir um edifício que a base fica mudando de posição toda hora. Não tem como, você tem que montar uma base e construir algo em cima daquilo. Então o treinador faz parte disso, jogadores qualificados para poder criar um time, é preciso ter um alicerce, daí construir qualquer coisa na vida, né? Então o futebol não é diferente. Se você mudar toda hora, nunca vai conseguir êxitos. Não tem como. Você tem saudade daquele cara que falava São Paulo, a casa sacrossanta? Lembra? Juvenal Juvencio? Juvenal, Que figura, hein? Esse aí é um cara muito importante na minha história, porque como a gente estava conversando antes, tu falou, né? Eu subi em 2005, depois fui emprestado em 2006, 2007 em Santo André. E aí quando eu voltei em 2007, teve uma excursão para a Índia. E ele foi para essa excursão, né? Então, e na minha cabeça eu dizia, pô, o Juvenal tá aí, eu vou arrebentar nessa excursão, né? Ele tá vendo aí e tal. E ele realmente estava vendo, e aí eu arrebentei, fiz 5 jogos, fiz 3 gols jogando de volante. E aí ele já podia, renova o contrato dele, porque tava ali para acabar o contrato, faltava mais uns 2 meses só. Então, um cara muito importante, e quando ele chegava aqui e falava, dava algum discurso, era sempre, enfim, com aquela voz, com aqueles termos advocatícios, né? Que era difícil de entender, mas era fera. Bate-bola com você, porque tem muitas perguntas. Bate-bola rápido. Daniel Alves e Hernanes no meio-campo do São Paulo. Eu acho, assim, primeiro que eu já joguei com o Dani na seleção e na Juventus, né? Eu particularmente sou fã do Dani, fã do que ele construiu,
né, do que ele fez no futebol. E dentro de campo também ele facilita muito o jogo, né? Então, para mim, se for pensar eu com o Dani, porque ele tem uma visão de jogo que me faz pegar na bola na posição certa, no lugar certo no campo. Tem um encaixe, como a gente disse. Eu acho que sim, eu acho que tem tudo para poder... Porque ele tem o passe e eu tenho a finalização, né? Então, acho que combinação melhor que essa é difícil. Pablo e Pato juntos também? Pablo e Pato junto. Tem o que ver, porque o Pablo estava jogando como número 9 e agora o Pato está jogando número 9 e assim, o que o Pablo, nos 2 jogos que ele jogou nessa posição sem ser o 9, o que ele correu, se dedicou, jogou muito. Eu achei que foi um dos melhores, eu achei que o Pablo foi um dos melhores do nosso time, pela movimentação, pela marcação, pela energia que teve. Então, tomara que, assim, que os gols comecem a sair para a gente ficar tranquilo e dizer não, porque jogando tanto o Pato como o Pato estão jogando muito. Hernandes, eu sei que você é um cara que conversa muito com os jogadores, né, com os colegas, né? Você é um cara diferenciado, não à toa recebeu o apelido de profeta, porque é bom nas palavras, usa termos que normalmente, né, o futebol não usa, não é o jogador não, tem muito jornalista que também não usa os termos que você usa. Você conversa especificamente com os mais jovens, mas com os já rodados também, você troca alguma ideia com os caras? Por exemplo, o Pato, né? A gente sabe a qualidade do Pato, né? E a torcida está tendo uma paciência com ele, estou observando isso também. É tema da conversa de vocês? Vamos com calma, vai dar certo, enfim. Não, sim, a gente conversa, com o Pato também, né? Nós jogamos em 2008 as Olimpíadas juntos, jogamos na seleção também juntos, então a gente tem já uma amizade, uma coisa que não é de agora, né? E conversamos sobre tudo e a nossa motivação é recíproca também, né? Porque o torcedor está tendo paciência com ele, não por acaso, porque está vendo que ele está jogando, está se esforçando muito, né? E ele joga muito, né? Ele tem uma qualidade absurda e tenho certeza que esse ano, pelo que ele está fazendo, as coisas vão começar a acontecer para ele e isso aí eu estou certo disso. Então a gente está sempre se motivando mutuamente, né? Então sim, conversamos não só com eles também, com os mais jovens também, dando alguns toques. Hernandes, eu ficaria mais 2 horas, 3 horas falando com você. Então agora para o nosso papo final, tá? Favoritos na Libertadores. São Paulo é um dos favoritos? É uma pergunta tão fácil de ser feita, mas eu acho que é difícil de ser respondida. Não, para ser realista, tirando a camisa, porque o São Paulo é grande, né? Então quando começar a Libertadores, que pegar o Morumbi lotado, os caras vão tremer também. Tenho certeza disso. Mas inicialmente eu não colocaria, assim, eu acho que fora de lógica, a gente só pela camisa, né? Só pela história, não. Eu acho que o Flamengo, com certeza, porque os caras mantiveram a base, mantiveram o treinador, mantiveram tudo, né? Fizeram no passado um negócio que eu nunca tinha visto aqui no futebol brasileiro. Para mim, disparado, se não há melhor equipe que eu já vi jogar, é uma das melhores. O River também, com certeza. O River, diria esses 4, Flamengo e Grêmio aqui no Brasil, River e Boca. São os nomes assim, não pela história, porque os caras têm camisa e ano passado os caras, né, fizeram campanhas... São favoritos, mas também entram pressionados para ganhar, né? Sim. Ou seja, quem não está na condição de pressionado, vamos colocar assim como São Paulo e outros grandes, talvez fique mais confortável em encarar uma competição como essa? Se bem que confortável não é um termo que se aplica para Libertadores, né? Assim, mas não tem aquela cobrança exagerada que a gente vê que tem de times brasileiros na Libertadores? É difícil falar, porque como eu não enxergo as coisas, eu acho que a pressão ela te ajuda, né? Mas depende do material humano que você tem, né? Se você tem, justamente isso, é difícil. A química explica isso muito bem, né? Em diferentes tipos de pressão, a reação química ela muda, né? Então tudo depende do produto que você tem. O São Paulo estará pressionado. Para fazer uma pergunta
O São Paulo está pressionado, Quando o Morumbi receber 60 mil pessoas, o São Paulo estrear no Morumbi. Temos que ganhar, não tem isso. A gente entra, como eu falei, pelos anos passados, né? A gente não entra aí como um favorito, mas nós entramos para ganhar, entendeu? Nós entramos para ganhar porque a gente quer ganhar e porque nós estamos pressionados para ganhar também. Por estar vestindo essa camisa, o torcedor que espera que isso aconteça, então em todas as partes nós estamos pressionados, mas o mais importante é que a gente quer ganhar. Boa primeira Libertadores para você, tá? E a quarta do São Paulo. Obrigado. Prazer falar contigo e vamos que vamos. Visão Fox de hoje com esse monstro aqui, ó. A gente acha ele monstro. Profeta Hernanes, um dos principais jogadores do São Paulo. São Paulo estreando na Libertadores. E Libertadores onde é? No Fox Sports.